Paz do Senhor, pastor Alci. A paz do Senhor, pastor Rosel. Nós estamos aí alegres de estarmos mais uma vez aqui para nós trabalharmos aí um tema tão importante para a nossa geração. O falso profeta, igual o senhor citou aí que Jeremias era acusado, né, de ser falso profeta. O falso profeta hoje, na nossa época, ele pode muito bem colocar N heresias na igreja. E tem muitas pessoas seguindo, né? Sim. Nós temos, eu sempre não gosto de falar muito assim, aberto, né, mas é bem problemático isso. Por quê? Porque a gente confundiu o ministério profético com o dom de profecia do Novo Testamento. Então as pessoas hoje é uma confusão danada. Entendeu? Acaba que começa a idolatrar uma pessoa, que ela tem o dom profético. O dom profético tem uma finalidade, está lá em Coríntios: exortar, admoestar e corrigir. Isso é o dom profético. Agora existe, juntando dom profético com o discernimento, numa ideia que nós chamamos de Deus dar uma visão em relação à revelação. Os dois dons, não vou discutir dons aqui, mas acaba que hoje os profetas eles têm a mesma ideia do ministério profético do Velho Testamento. E aí aquilo cessou em João Batista. Aquilo lá. João Batista foi o último, quem falou foi Jesus. Viu? Daquela espécie de profeta, foi o último. Acabou. Não existe mais aquele ministério profético, o profeta sair. E qual é a finalidade do profeta no Velho Testamento? Por que os profetas surgem? Porque o rei e o sacerdote estão desviados. Aí surgem os profetas. Porque se o sacerdote, que foi chamado lá em Arão, continuasse na linhagem, ensinando o povo, trazendo perante o povo, trazendo os pecados do povo e apresentando a Deus nos holocaustos, no sacrifício, no tabernáculo, certinho, não precisava de profeta. Aí vem a ideia que o povo pede a Samuel um rei. Então, aí Deus vai falar, vai dar problema. Vão colocar jugo sobre vocês, avisa para o povo. Mas o povo quer um rei. Então, o que Deus fez? Deu um rei. O que aconteceu? Os reis começam a desviar. Eles começam a ostentar. O primeiro, inclusive. Eles começam a gostar de reinar. Começam a idolatrar os seus reinos. Não chega nem no terceiro, começa a dividir o reino, meu filho. Salomão acaba de dividir o reino, no terceiro. Deus deu o rei para Saul, passou Davi, Salomão, 120 anos, dividiu o reino. Na divisão do reino, o que aconteceu? Agora nós temos dois cultos. Nós temos um culto aqui em Jerusalém, e o reino do norte queria o culto lá em cima. Começa em Betel, depois cai para Samaria, e aquelas coisas todas que nós conhecemos. Aí Deus falou, isso vai dar problema. Dois locais de reunião. Mas o que aconteceu? Começou o tempo, começou a desvirtuar. Isso. E os falsos profetas? Aí o que acontece? Aí por isso que eu estou falando para você. Aí o que acontece? Aqui, diz o falso profeta, ele desvirtua a verdade. Mas não é uma heresia. Porque heresia é doutrina. Ele não está profetizando uma doutrina. Ele está profetizando uma visão. Então vamos para deixar claro aqui. A heresia, então, voltando à ceia, eu começar a pregar, começar a ensinar que não... Um dogma fundamental. Que não precisa batizar, não precisa e nem mais ser. disso. Acabou. Isso era do passado, a igreja agora, ela reentendeu. Não, você está combatendo algo histórico. Você está combatendo uma doutrina bíblica. Uma doutrina, um dogma que se tornou uma verdade com a história da igreja. Aí você tem um problema. Isso aí, esse combate, é isso. Como é que você combate uma verdade? De duas maneiras. Falando ela, combatendo ela. Combate a mentira. Com mentira ou com engano. Aí você tem outra maneira de você combater uma verdade. De não falar ela. É o que está acontecendo hoje. A gente está não falando mais certas coisas bíblicas. Isolando. Não, toca nisso. Não, isso aqui não precisa. Aí cai no esquecimento do povo aquela verdade. É uma maneira de você esquecer a verdade. E como é que o falso profeta hoje, os profetas da atualidade atuam? Em cativar o coração do povo em revelações e visões que Deus nunca falou. Está lá, Jeremias, Isaías. Por suas necessidades. Por conta das suas necessidades. Vamos lá, Balaão. Balaão era um profeta de Deus ou não? E agora? Era. Ele era, porque... Ele sempre foi. Na verdade, ele não desviou a palavra de Deus. Deus falava com ele, Mas ele foi seduzido pelo quê?
Está lá. O problema é que quando você olha Balaão lá em Números, Balaão está onde? Lá na igreja. Faz-me rir. Aí, falando para a igreja, lá no capítulo 13 de Apocalipse, está dizendo, cuidado com a doutrina de Balaão. Para a igreja. Quer dizer, olha quando a Bíblia aponta para personagens do passado, trazem para dentro da igreja, é porque aquilo vai perpetuar. Quer dizer, você tem um dom profético, você se expressa para a igreja olha para você como um profeta e acaba que você é seduzido pelo dom, não por Deus. E você começa a manipular o dom. Você manipula porque você é um bom pregador. Você manipula porque assim diz o Senhor, e Deus cumpre mesmo, como cumprir com Balaão. E aí acaba que você desvirtua o seu coração. Aí acaba que você entra pelo engano de Balaão. A ganância. O fame-rir. A ostentação. Aí acaba que todo mundo quer ouvir o profeta profetizar. Vai profetizar do seu coração. Porque a profecia não é dominada pelo homem. Acaba que ele começa a profetizar no ouvido das pessoas, segundo o que está no coração dele, o segundo ele sabe da igreja. E normalmente as profecias assim, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai abrir, né, Deus vai dar isso, Deus vai mudar a sua história. Dificilmente você tem na igreja, ou alguém levantando na igreja assim diz o Senhor para essa igreja, corrijam seus caminhos, façam isso, façam aquilo, e nem é o Senhor no Espírito, porque é assim, o Espírito fala às igrejas, é o Espírito que fala. É o Espírito que fala. Então acaba que a gente distorceu. Aí o coração é o problema, ele distorce no coração. Eu vou aproveitar que eu sou conhecido assim e vou dar uma profetada. Essa igreja está cheia por causa das profecias que eu profetizo. Então começa. Se não profetizar, o povo Se não profetizar, o povo não vai. E aí você é seduzido pelo dom. O dom se tornou idolatria na sua vida. Aí é onde Jesus chega lá no Sermão da Montanha e fala em Mateus 6:31. Nem todos aqueles que dizem o Senhor entrarão no reino. Mas naquele dia me dirão, mas Senhor, eu profetizava. Pode ser. Expulsava demônios. 2 vínculos. Profetizava através da Bíblia, pregador, ou profetizava através do dom profético lá de Corinto. Eu profetizava, eu fazia. E Jesus vai dizer o seguinte, nunca vos conhecia. Aqui estão dizendo, porque isso aqui estava desviado. Negativo. Estava dentro da igreja. Profetizando. Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Como assim? Ué, você não lembra não as profecias que eu profetizava e até se cumpriam? E se cumprem. Porque Deuteronômio 18 vai dizer, se o profeta profetizar e se cumprir, olha para o caminho dele. Não é para a profecia mais. Muda a vertente. Porque uma das maneiras de julgar um falso profeta é, a profecia se cumpriu? Não, falso profeta. A gente não tem essa ideia aqui, né? Assim, a gente fica esperando, não, é porque vai se cumprir daqui a 40 anos. Aí o cara morre e agora, meu filho? É porque ele não teve fé. Acusa o outro. É fácil hoje a gente manipular isso. Desse tipo. É fácil. É porque você está sem fé. Porque Deus falou comigo, o problema foi você, não foi a minha profecia. Porque se Deus falou, eu passei e não se cumpriu, o problema está com você, meu filho. Entendeu? O problema está com você. Então, assim, e outra maneira de você ver um falso profeta é se o profeta está profetizando, se cumprindo, e o caminho dele é desvirtuado daquele que ele profetiza, ou o caminho que ele diz que é verdade. Acabou. É a maneira de se julgar um falso profeta. É só dar uma olhada nos profetas que nós temos aí, a nível nacional. Tudo andando de jatim, ganância. Mas está se cumprindo, ele profetiza, pois é, mas aí o problema não é a profecia, o problema é que é o caminho. É o caminho que ele está tomando. Podemos dizer os frutos que ele está dando. A profecia cumpre. A profecia cumpre, está no Deuteronômio 18. Se o profeta profetizar e se cumprir, olha para o caminho dele. Cuidado para o caminho, porque eles vão desvirtuar você do caminho de Deus. Porque vocês vão seguir o profeta e vão seguir o dom, não vão seguir a mim. Aqui que está o problema. Vocês vão seguir o dom. Então o que é uma heresia em relação a isso? É você desvirtuar o dogma, dizendo que aquele dogma que foi construído pela igreja como verdade e convicção, e aquilo é bíblico, teológico, é histórico, veja, ele é bíblico, ele é teológico, porque às vezes a teologia ela interpreta, e é histórica, a igreja sempre acreditou. Aí chega na geração nossa e começa a desconstruir tudo.
Começa a dizer, não, vamos redefinir algumas coisas, reinterpretar a Bíblia. Para nós encerrar, pastor Alci, porque o tempo foi, tem mais 5 minutinhos, se eu tirar Cristo e colocar ele em um dia, isso é heresia? Tirar Cristo e colocar ele em um dia. Eu preciso separar esse dia aqui para Cristo. Né? E se eu não separar esse dia para Cristo... Exclusivo. Esse dia é o dia do Senhor. Isso. Eu simplesmente sou um herege. Não vou para o céu. Não, sim. Não, o céu, eu não discuto muito o céu. Não vou ser salvo, pronto. Sim, céu, salvo, tá. Isso. Porque a salvação está muito vinculada ao próprio Deus em relação ao arrependimento, até naquele momento que a pessoa passa a vida toda doido, e aí tá. Isso. Mas assim, ele vai desvirtuar um povo, vai desvirtuar uma comunidade, vai desvirtuar, vai. Uma nação, vai. Entendeu? E está conduzindo lá, pode se arrepender lá no final. Né? Agora tem um novo entendimento, tudo que eu falei, o Senhor me perdoa. Deus perdoa. É perdão de Deus. Aí a gente não entra muito nesse mérito. Porque Deus não vê histórico, mas ele vê o momento do arrependimento. Isso aí você pode ver com até homens terríveis na Bíblia. O ladrão da cruz. Não o ladrão da cruz. O ladrão da cruz sim, mas veja o próprio filho de Josafá, né? O rei... Eu esqueci o nome dele. Ezequias? Do rei Ezequias, qual é o nome dele? Do filho, que nasceu depois de 15 anos que ele pediu a... Esqueci o nome dele, tá bom. Que foi um dos piores reis. No final da vida ele ora a Deus vai e faz um milagre na vida dele. Falei, ó Jesus. Falei, é a graça. Então tá, tudo bem. Mas assim, desvirtua. Então, por isso que nós temos que ter conhecimento, nós temos que estudar a Bíblia é o básico. Conhecimento básico teológico, né? Tá aqui até minha apostila, então você vai levar. Conhecimento básico teológico. Ganhei uma apostila? Eu te levar para você depois ler lá. Okay. Você tem um conhecimento histórico da igreja. Como é que a igreja lidou com a Trindade desde o seu início? Será que a igreja entendeu o que era um Deus em 3 pessoas, cada um é Deus e esse Deus é único? Como é que ela entendeu isso lá na base? Como é que Tertuliano, como é que os apologistas, como é que Agostinho, como é que esses caras entenderam? Grandes homens de Deus naquela época. Tem que entender essa questão, como é que eles entenderam, como é que isso chegou até hoje. É simplesmente eu negar que não existe e está pronto, é assim, chega na nossa geração, eu meto o pau e acabou. Então a gente precisa entender essas coisas, porque senão a gente acha que a Bíblia ela surgiu assim do nada, abacadabra, pá, caiu aqui. Já separadinho, bonitinho, desse jeito, né? Tanto. Então por isso que a reforma, para a gente concluir, por isso que quando Lutero, os pré-reformadores e Lutero, quando ele em 1517 ele implementa as suas 95 teses na porta da igreja, o que acontece? Ele estava questionando, não é sair da igreja, ele estava questionando a doutrina que desvirtuou, a igreja católica desvirtuou. Ela começou a pender para um lado aquilo que era doutrinário. Vamos lá, uma coisa básica para nós. Ele começou a questionar as indulgências, que para nós hoje, o que é? É você começar a oferecer dentro da igreja a pretexto dizendo que aquilo é amuleto da fé. Já fizeram isso no passado, nós estamos fazendo de novo. Estamos fazendo mesmo. Estamos fazendo de novo. Então, nós estamos trazendo e judaizando a igreja, como Paulo reclamou, os judaizantes. Não, irmão, porque precisa de um amuleto da fé. A fé precisa ser visível. Não. Um dos pilares da fé é o invisível, meu filho. Está lá, um dos solas da igreja, da reforma, é só a fé. É só Cristo, só Deus, só a glória. E a quem? Então, essas coisas precisam ser revistas. Quer ver uma coisa? É a maldição de homens sobre homens. Lutero reclamou, numa das suas teses, ele vai falar, eu queria que o Papa desse um jeitinho nesse negócio aí de ficar amaldiçoando os outros quando sai da igreja. O que a gente faz hoje? E tem muito, hein? Quando a gente não conhece a história, o que foi combatido, a gente entra no mesmo erro.
Você escraviza homens como deuses, com D minúsculo, dentro da igreja. E aqueles homens se encapam de deuses dentro da igreja e fazem a mesma coisa que Lutero estava combatendo da igreja católica. Estava fazendo a mesma coisa. Quer dizer, se você está no meu favor, você é abençoado. Se você está contra e diz uma verdade, eu estou te amaldiçoado. Aonde que existe isso? E foi combatido. Isso foi combatido. Então a gente precisa olhar para a história, a gente precisa olhar para a doutrina, a gente precisa estudar a Bíblia. A gente precisa voltar ao básico. Eu falo para a igreja para encerrar. Eu preciso voltar ao básico. A gente precisa parar de redefinir a verdade. Estamos redefinindo a verdade. Hoje existe a mentira branca. Porque eu não tenho tempo para falar. Hoje existe a mentira branca. Quer dizer, hoje a ideia de reformular a ideia de submissão, que é bíblico, não é doutrinário, mas é bíblico. De família, mulher, homem, aquilo. Quem está me ouvindo, entenda o que eu estou falando. Nós estamos redefinindo família, redefinindo o que é ser homem, redefinindo o que é ser mulher, redefinindo como é criar filho, redefinindo a sexualidade, redefinindo o que é prazer, redefinindo o que é igreja, redefinindo o que se pode pregar, que não pode ser discurso de ódio, redefinindo sexualidade. Nós estamos redefinindo tudo. O que é redefinir? É você trazer um novo conceito para aquilo que sempre foi verdade. Vamos reformular, redefinir, ressignificar a verdade. O que é verdade hoje? Não, isso aqui pode ser uma mentira branca. O que é uma mentira branca? Quer saber? É a mentira que não prejudica o próximo. Se você mentiu e não prejudicou o próximo, essa mentira é válida. Não é pecado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pois é, mas para o senhor isso é pecado? Lógico que não. Lá é pecado. Não existe mentira branca, preta, azul, amarela. É pecado porque a mentira é a distorção da verdade. E toda vida que eu tenho consciência da verdade e distorço, eu estou mentindo. Porque a mentira não é só verbalizada. A mentira pode ser pessoal. Você é uma mentira na terra. Porque você não é isso que você fala. Muito bem. Estamos aqui, eu quero agradecer ao pastor Alci pelo tempo, por esta oportunidade, que era para ser só sobre heresia e entramos em temas doutrina, em dogma, aí, né, em dogmáticos, mas que Deus possa estar abençoando. Eu, pastor Rosiel Embuzeiro, vou me despedindo por aqui. Obrigado, pastor Alci. Amém. Que Deus abençoe.